A graça e a paz a todos, amados irmãos e irmãs da nossa igreja, família Redimir, e de todas as demais igrejas evangélicas e não evangélicas, pessoas amadas que estão acessando agora nosso canal para continuar nosso estudo, nossa reflexão acima do texto, do tema Crescendo na Palavra, que é o nosso seminário semanal. Nós estamos vendo exatamente sobre crescimento, a importância. Por que a igreja foca tanto neste assunto? E vimos só rapidamente a importância, como todos os pais querem que seus filhos cresçam, Deus também quer que seus filhos cresçam. Nós queremos crescer. E Jesus é o nosso modelo. E encontramos em Lucas 2:52 que ele crescia em 3 dimensões: fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. E a Bíblia diz que ele crescia, portanto, em graça, em graça, em estatura física e também mental. E esse é o nosso modelo. E nós temos só complementar um pouquinho essa palavra dada na aula passada, na exposição passada, é que na sabedoria, que é o intelectual, o crescimento intelectual, nós temos fatores que atrapalham esse crescimento intelectual. E dentre eles estão os traumas e lembranças amargas. Isso é uma realidade. Muitas pessoas sentem-se bloqueadas do seu desenvolvimento emocional, psíquico, em várias áreas do aprendizado, do relacionamento, por esses fatores. Pessoas que na infância sofreram traumas diversos, ou têm lembranças amargas de sofrimentos, de maus tratos, de abandono. Isso é a realidade. O nosso escritor brasileiro famoso, o Dr. Augusto Cury, ele diz que esses fatores ajudam a abrir a chamada janela killer, que leva a pessoa à tristeza por lembrar, recordar momentos difíceis, as opressões, as injustiças vivenciadas. E isso desperta dentro da pessoa, produz várias sintomatologias de tristeza, de revolta, de angústia, causando, logicamente, muitos males à pessoa física e também mental. Já quando abrimos as janelas que eles chamam de light, então temos lembranças boas. E são essas janelas que nos ajudam a viver bem. Traz alegria, traz emoções positivas. E, portanto, esses fatores de traumas, seja abuso sexual, seja maus tratos, pais abusivos, pais possessivos, que maltratavam, que batiam demais, que eram injustos, enfim, então há uma série de fatores que tem pessoas que hoje diz um princípio da psicologia que o passado é uma força muito presente. Então sofremos muitas vezes hoje consequências de fatos passados. E isso atrapalha e muito, bloqueia, inibe. Quanto ao crescimento na graça, que é o espiritual, precisamos aprender algumas coisas muito importantes. Primeiro, são os fatores que ajudam a crescer. Já vimos uma parte dele, tá lembrado, A alimentação, de forma espiritual, o pão da palavra, o leite da palavra. Atividades mentais, que é cursos, leituras, estudos. Quanto mais lemos livros, Bíblia, mais desenvolvemos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, E cuidado com a saúde também. Assim como no crescimento físico, esses 3 fatores estão presentes. E sobre esse crescimento, sobre esse cuidado com a saúde, eu queria só lembrar que o apóstolo Paulo, em 2 de suas cartas, uma em 1 Coríntios e outra em 2, trata desse tema. É muito usado na Santa Ceia, 1 Coríntios 11:28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma da ceia, para que não venha tomar a Santa Ceia de forma indigna. É necessário, portanto, uma autoanálise ou uma introspecção, como é chamado. E, de uma forma geral, falamos de autoexame.
Mas em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo amplia este trabalho, dizendo que eu devo me examinar para ver se eu estou na fé. Sondar se você permanece na fé, se é que já foi reprovado. Então, ele me leva a fazer uma autoanálise, onde eu me veja e eu me confronte com minhas atitudes e a vontade de Deus em vários aspectos da minha vida. Comportamento, sentimento, pensamentos, motivações. É uma viagem ao interior, onde eu faço uma lembrança de todos os meus atos praticados, palavras pronunciadas, encontros que eu tive, motivações, sentimentos durante aquele período, para me avaliar. O salmista Davi fazia isso, né? Você vê no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Além de fazer a autoanálise, ele também pedia que Deus complementasse, porque, é claro, os olhos de Deus penetram e vê tudo, né? Então isso é muito bom, porque você se mantém com a saúde espiritual. Assim como fazemos exames físicos, né, radiológicos e tal, para a saúde do corpo, o autoexame ou a introspecção nos ajuda a gente poder desenvolver uma saúde espiritual saudável, examinável para ver se permanece na fé, diz o apóstolo Paulo, capítulo 13, versículo 5 de 2 Coríntios. O Davi gostava de fazer isto. A introspecção é conversar consigo mesmo. Isso é verdade. Muitas pessoas não têm esse hábito e acham até loucura fazer isto. Mas observe quando Davi diz no Salmo 42 e 46, diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Ele perguntava isso a quem? Estava falando com quem? Com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E aí ele começa a falar. Então, e outros salmos que nós temos na palavra, quando ele se pergunta, ele se questiona, isso é muito salutar. Conversar consigo próprio, você é uma pessoa, e digo mais, é a pessoa mais importante para você abaixo de Deus, é você mesmo. Porque se você estiver bem com você mesmo, logicamente será muito mais fácil desenvolver um bom relacionamento com as demais pessoas. Você tem condições de se amar, se conhecer, se poupar, se proteger. Isso é maravilhoso. Então é importante que isso aconteça no desenvolvimento espiritual. Fator de crescimento. E o fator que impede o crescimento espiritual, isso é muito forte. Há fatores que inibem o crescimento espiritual. As pessoas passam tempo na igreja, mas não desenvolvem. Não desenvolve a comunhão com Deus, não desenvolve o serviço do Senhor em suas vidas. Eu conheço, eu tenho 40 anos de pastorado, vejo ovelhas paralisadas no tempo, não desenvolve. É membro da igreja, dizimista da igreja, não faltam os cultos, mas não desenvolve, continua meninos, continua inchando, não é? Continua aí, às vezes, escravo de pecados que chamam de pecados escravizantes. E por que isto? Há dois fatores que impedem o crescimento espiritual. Primeiro, é o chamado pecados não confessados. Quando eu guardo, eu escondo. O salmista Davi, depois daquele pecado que ele cometeu do adultério, você conhece a história, ele disse assim, no Salmo 32, enquanto eu me calei, isto é, enquanto eu não confessei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim. Ele está tratando exatamente que por ter guardado o pecado, escondido o pecado, não confessado o pecado a Deus, ele sofria, e muito. E se você pegar esse Salmo 32, verso de 1 até o 4 mais ou menos, e for para o 38, você vai ver a descrição que ele fala sobre esta mão de Deus pesando sobre ele, não amparando-o, porque quando estamos nas mãos de Deus, estamos amparados, seguros, mas ele diz que a mão de Deus pesava, isto é, castigava, oprimia-o, como consequência do pecado não confessado. Isso é claro, acontece comigo e com você. Portanto, guardar pecado inibe, impede que você cresça espiritualmente, desenvolva a sua fé, sua comunhão e intimidade com Deus, seu desejo de servir e adorar ao Senhor. Você perde a razão da santificação em sua vida, da mortificação da sua carne. Você não tem força para isso. O pecado domina. Já tenham guardado, e pecado chama pecado.
abismo gera a vida para Deus. O segundo fator que impede o crescimento espiritual é exatamente o perdão, o pecado não perdoado. O primeiro é quando eu não confesso, pecado meu não confessado a Deus. Ou alguém com quem eu tenha pecado e eu quero pedir o perdão da pessoa. Mas agora, quando a pessoa me peca contra mim, me ofende, me oprime, é injusto comigo, me trai, e aí eu guardo rancor, eu guardo ressentimento, que me leva depois até aquilo que eu falei há pouco, né, os traumas, as lembranças amargas da vida. E eu não perdoo. E eu guardo meus ressentimentos contra aquela pessoa. Eu abro a janela killer da minha vida. Sempre que eu me lembro, eu abro a janela killer, começo a sofrer novamente. Remoer, né? Mastigar de novo, que a Bíblia chama de ruminar, né? Ruminar aquilo que eu vivenciei, aquela injustiça que eu sofri, aquele trauma que eu vivi, e aí eu guardo isso e não perdoo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que quem não perdoa não é perdoado. Isso está muito claro depois que Jesus ensinou o Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, né? Versículo 9 em diante. Depois que ele ensinou o Pai Nosso, disse: porque se perdoardes as ofensas aos homens, vosso Pai perdoará a vossa. Mas se não perdoardes, não sereis perdoados. Isso está lá escrito. Mas também nós temos como referência a essa situação a parábola de Jesus em Mateus 18, 23 a 35. Daquele credor, né? Daquele credor, da parábola que Jesus contou, e de um certo operário dele, aquele homem, né? Vamos supor, contextualizar, dizendo que ele seria um dono de engenho, por exemplo, hoje, mais ou menos, e um dos seus peão, né? Lhe deu um prejuízo grave, não se sabe por quê, e devia muito dinheiro. E no dia do papel da prestação de conta, ele foi se humilhar, pedir perdão, pedir que tivesse misericórdia dele, porque ele não podia pagar, porque o patrão tinha direito de tomar a esposa, os filhos como escravos. A lei permitia isso. Mas o patrão teve piedade, misericórdia e o perdoou. Essa palavra está tratando da nossa relação com Deus, né? Não tínhamos condição de pagar o que devemos a Deus, ele teve compaixão e nos perdoou. Então, mas só que aquele homem que foi perdoado de muita dívida, não perdoou um colega seu que devia, talvez, aí, poucos reais. Não foi complacente, foi duro, foi árduo, não teve misericórdia. E exigiu o pagamento e até o pôs na cadeia por causa disso. É uma parábola. E que o patrão, ao saber disto, né, ficou muito irado, chamou-o de volta, deu uma boa regulagem e o entregou a torturadores. Né? Tem outros nomes, ali tem torturador, tem algozes e outros nomes mais. Para que aquele não pagasse o que ele devia. Claro que ele ia pagar com dinheiro. Os torturadores, o que é que eles fazem? Torturar, infligir sofrimento. Então aquelas pessoas, foi pagar com sofrimento. Existe hoje ainda religiões que aplicam esse método, né? Você tem, por exemplo, o islamismo, não estou dizendo que foi semelhante, mas para nós mais ou menos entendermos, certos crimes praticados dentro do islamismo é punido com chicotadas. Chicotadas, 100, 200, 300, sei lá, chicotadas, o sofrimento. Você vai pagar o que deve apanhando. Algo que você só tem uma visão do que aconteceu ali. Não estou dizendo que foi assim, mas que ele foi pagar, entregou a torturadores, a algozes, a carrascos. Portanto, eram homens que eram especializados em aplicar tortura. Foi assim que aconteceu. E nós temos um outro texto, que é no livro de Tiago, 2,13, que diz que no juízo não haverá misericórdia para quem não usou de misericórdia aqui na terra. Então veja que quando eu não perdoo, eu sofro muito mais do que quem cometeu. Quem cometeu o delito, né, contra mim, também vai sofrer, é claro, porque Deus é justo. Mas eu sofro muito mais, porque já sofro já de agora. Quantas pessoas com doenças psicofísicas, né, por causa de angústia, por causa de ódio no coração, por causa de tristeza. E a ciência está aí provando essa relação. As janelas killer
quando são abertas, produz um mal terrível em nossas vidas. E para finalizar esta reflexão de hoje, para encerrar a parte do passado, vamos ver exatamente a conclusão. E como conclusão, podia citar primeiro nossa autorresponsabilidade quanto ao crescimento. Quando crianças, nossos pais cuidavam de nós, desde o banho, o asseio, a alimentação. Mas somos crescendo, hoje somos nós que providenciamos, somos nós que trabalhamos para ganhá-las, somos nós muitas vezes que produzimos elas e também preparamos elas, preparamos nossa refeição, outros preparam para nós, mas como adulto eu sou responsável pelo meu crescimento. Sou eu que procuro um médico, sou eu que procuro tomar um remédio, sou eu que... porque não tenho mais. Me lembro, só uma brincadeirazinha, eu, quando fui ao geriatra, porque a minha idade já é geriatra, eu disse para o médico: doutor, a vida é interessante, faz pouco tempo que eu ia para o pediatra, eu era criança, hoje estou vindo para o geriatra. Eu disse: faz pouco tempo mesmo, riu da minha cara, né? Mas isso é a verdade. Autorresponsabilidade. Segunda coisa, crescer dói. Sabia disto? Por quê? Porque exige esforço, sacrifício. Isso é doloroso. Não existe crescimento sem dor. Para você crescer intelectualmente, tem que fazer uma faculdade, ler livros. Isso, às vezes madrugadas, você preparando material da faculdade, escrevendo, preparando o seu TCC, ou enfim. Isso é cansativo, é doloroso, sono, às vezes come fora de hora, até é sacrifício. Portanto, crescer dói. Se você quer crescer espiritualmente, tem que jejuar, tem que meditar a palavra, clamar a Deus, e isso realmente produz desgaste, faz parte disto. Aprenda isso, querido e querida. Crescer dói. Mas quem não quer crescer? Como é bom depois que você cresce. Como é difícil uma faculdade, mas como é bom depois receber o diploma e passar a exercer a sua profissão. Então tem o seu preço e tem o seu regozijo, o seu galardão, depois da dor do crescimento, né? E finalmente, eu quero encerrar com uma frase que eu li, que eu coloquei na minha igreja, lá na placa. Quem vai à minha igreja vê lá embaixo, na sala de reuniões, de trabalho, de departamentos, uma placa bem grande com esta frase, de Rob Thompson, escritor de vários livros. Diz assim: o acesso aos preciosos tesouros da palavra de Deus não é dado por acaso. Temos de dar o nosso melhor para alcançá-lo. Temos que pedir, buscar e bater a porta constantemente. Temos que aprender a amar sua palavra mais que qualquer coisa nesta vida. Esse é o preço da maturidade cristã. Portanto, como dizia Jesus, o reino dos céus é tomado por esforço. E somente os que se esforçam é que o alcançam. Deus te abençoe e que permita você ter um grande crescimento em todas as áreas da sua vida e especialmente como espiritual, crescendo no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, para a glória do seu nome e a tua felicidade. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira em nome de Jesus.